Olá, querido diocesano da nossa Diocese de Ponta Grossa, seja muito bem-vindo para mais um momento de conversa, de partilha, de informação, de evangelização aqui pelo canal do YouTube, pelas redes sociais da nossa Diocese. Este canal que você está acompanhando agora mais frequentemente é mais um meio da nossa Diocese conversar com você. Nossa prioridade é sempre levar informação, evangelização e estarmos sempre conectados por este meio digital também. Então, seja sempre muito bem-vindo a esse nosso espaço. Hoje, o nosso convidado é aqui da nossa terra, mas ele está com um pezinho lá na Itália, né? Ele está meio Brasil, meio Itália, né? E a gente aproveitou que ele está aqui em Ponta Grossa, inclusive nos últimos dias, para conversar com ele e saber um pouquinho mais de como que anda a sua caminhada, não é, Padre Wilson? Seja muito bem-vindo. Muito bem, obrigado pela acolhida, e é muito bom te ver pessoalmente. A primeira vez que a gente se viu foi através da tela do celular. Foi. É um prazer também conhecer a tua equipe aqui num estúdio. Vocês estão muito chiques. Obrigada, Padre. E obrigado, senhor, por aceitar, né, esta conversa. Com o Padre Wilson, não sei se vocês recordam, nós fizemos uma live, né, Padre? Fizemos mais de uma, inclusive, né? A gente vai comentar sobre isso também. Entramos ao vivo, foi com emoção até, né, Padre? Foi emocionante. Foi emoção de comunicação mesmo. E hoje, então, aqui o Padre, né, aceitou o nosso convite de estar presencialmente nesta temporada que ele passa aqui no Brasil, aqui em Ponta Grossa. Depois, né, de Roma, onde ele está estudando, então está por aqui, a gente aproveitou para saber um pouquinho mais. A nossa conversa hoje é leve, né, Padre? O Padre até me perguntou, mas Bárbara, como é que vai ser, né? É vocacional? O que a gente vai falar? Eu falei, fique tranquilo, nós vamos conversando, né? E a ideia é justamente essa, é falar da vocação, é falar das vivências, de tudo aquilo que o Padre tem experimentado fora daqui também, né? E também, claro, das experiências que tem vivido aqui, Padre. Então, para a gente começar, né, eu queria saber como que está a sua vida, né? Hoje o senhor está aqui, inclusive está dando um apoio aqui numa paróquia em Ponta Grossa, mas como que está a sua vivência em Roma, o seu período de estudos? Qual é a experiência que o senhor tem vivido lá? Muito bem, eu já estou em Roma há 4 anos. Então, posso dizer assim que estou muito bem acostumado lá, já com a língua, um pouco com a cultura, com o jeito de ser do povo italiano, sobretudo também no âmbito universitário, acadêmico, a convivência no Colégio Pio Brasileiro, onde eu moro com outros 103 padres. Olha só. Então, a igreja toda do Brasil está presente ali no Colégio Brasileiro por meio dos padres, né? Do Brasil todo. Eu me encontro bem, estou feliz, tenho muitas saudades. E essa é a minha pergunta, como é que está a saudade aqui do povo? Eu tenho muitas saudades de estar aqui, de rezar nas comunidades, de estar com as pessoas, né, na paróquia, na pastoral, escutando, conversando, rezando, enfim. Isso me faz muita falta. Era uma coisa que eu aprendi a gostar, né? Servindo como padre, primeiramente lá na paróquia Santana de Castro, todas as comunidades do interior da cidade, né? Que é a sua terra natal. Que é a minha terra natal, né? Sim, sim. E depois também em Carambeí, onde fiquei 4 anos como reitor do seminário propedêutico, trabalhando com os jovens, também com os adolescentes, com as equipes que estavam ali no seminário, o grupo que me ajudava sempre ali, a CASEG, depois as senhoras do Grapos, ou o Grapos em si, que era um grupo de apoio ao seminário, eles rezavam por nós todo dia, com muito sacrifício. Depois as comunidades também da Paróquia Imaculada Conceição de Carambeí, que servi, estive sempre com eles, o grupo das famílias, do ECC, a catequese, mamma mia, ou seja, tantas pessoas que me recordo agora também, né? Depois a Casa Padre Teodoros, que a gente teve sempre muito próximo deles, a Chácara Rainha da Paz, lá em Carambeí, a Pastoral Vocacional de Carambeí. Então, muitos movimentos ali, que foram 4 anos.
Depois, Bárbara, eu fui para Ipiranga, colaborei em Ipiranga com o Padre Nelson, também atendi algumas comunidades lá e a Igreja Matriz, me recordo de muitas pessoas de Ipiranga. Depois também colaborei na paróquia Santa Rita, aqui em Ponta Grossa. Foi um momento da pandemia, foi um momento muito difícil, mas era uma paróquia muito viva, muito forte. Sofremos no início para reaprender, né, a ser igreja, mas conseguimos. Povo e padres, não é? Igreja, através das câmeras, da pastoral da comunicação ali precisou ser muito ágil, não é? E aprender quase que, além do improviso, com muita criatividade, para conseguir chegar até as casas das pessoas. Então foi um período muito intenso na paróquia Santa Rita também. E depois eu parti para Roma. E tem feito essa bonita caminhada, né? A gente, como diocese, sente esse orgulho, né? De saber que tem um filho aqui da diocese tendo essa experiência de estudo, né, padre? A sua rotina lá é se desdobrar nos estudos mesmo? O senhor tem a oportunidade de celebrar, tem a oportunidade de atender o pessoal lá também? Como que é o dia a dia? Então, eu fui enviado a Roma para estudar, né? Então, o foco lá é estudar. Mas, graças a Deus, eu consigo acompanhar por 10 dias, eu rezo com uma comunidade de religiosas, uma congregação italiana. Então, eu vou por 10 dias em um mês, 10 vezes no mês, vamos dizer assim, eu vou rezar com as irmãs, toda manhã. Depois, eu tenho a oportunidade de, na universidade, ter contato com pessoas do mundo inteiro. Seja na minha classe, né, na qual estudo, com colegas do mundo inteiro, padres, religiosas, e também, eu diria, a pastoral da escuta. Não é? Porque, honestamente, não me interessa ser psicólogo. A igreja, em tese, não precisa de um psicólogo, mas de um padre que tenha essa formação para ser um padre melhor. Olha só. E para servir melhor. Lá eu estou aprendendo isso. E para ser honesto, sabe, eu precisava, acho que dessa formação que estou recebendo lá. Para ser uma pessoa melhor, um padre melhor, um cristão melhor. E com humildade, talvez até com orgulho, dizer um servidor melhor. Então a minha rotina é muito diversa. Eu encontro pessoas do mundo todo, padres, religiosas, seminaristas, noviças, leigos, casais, crianças, adolescentes, jovens. Nossa, tem uma diversidade, Sim, né? muito diverso. O ritmo é intenso. Então, das 8 da manhã, praticamente às 8 da noite, eu estou sempre ocupado. Nossa. Uma agenda sempre muito intensa. Né? Então, mas aprendi a servir assim também lá em Roma. Então, não é um estudo que me vai fazer uma pessoa intelectual sem raiz. Eu não sou intelectual, nunca me considerei. Eu acredito que eu gostaria de ser padre. Quero ser padre e aprender a ser pastor. E para mim, essa vibe, vamos dizer assim, do pastor passa por esses dois órgãos aqui. Eu ia perguntar justamente isso, como que começou esse seu apreço, né, esse seu interesse por essa área da psicologia, né? Isso já te acompanha desde o seu chamado vocacional, né, ou foi a partir disso que o senhor foi desenvolvendo? Olha, para ser honesto, eu nunca pensei em estudar psicologia. É mesmo? Nunca, não foi um projeto meu. Mas quando estava ainda em formação, eu agradeço muito a uma pessoa que me acompanhou no propedêutico, que é a doutora Lúcia Coimbra. É conhecida dos seminaristas, dos padres da nossa diocese e faz um trabalho muito bonito e importante nos nossos seminários. Aprendi a conversar e ver que Deus age em uma humanidade que quer ser trabalhada. Eu me sentia muito imaturo no propedêutico quando entrei no seminário em 2006.
E nas conversas com a Lúcia, com a doutora Lúcia, fui despertando para um autoconhecimento e percebendo a importância disso. Aprendi também com a irmã Noêmia Susbach, que é professora, uma serva do Espírito Santo, uma religiosa. A irmã Noêmia dava aula para a gente no IFTM. E com o jeito de ser dela e as aulas, eu entendi que não seria possível doar-me sem ter-me nas mãos, sem saber mais de mim, não é? Quer dizer, poderia doar aquilo que fizeram de mim, mas eu posso doar também aquilo que eu aprendi a fazer com o que fizeram de mim. Então, isso me ajudou muito. Depois, uma outra pessoa, sempre na área da psicologia, que me ajudou muito, e eu considero até um pai espiritual, foi o padre Matthias Ham, que é um padre holandês, e que ficou padre aqui na nossa diocese, né? E com ele também aprendi muita coisa do profundo, do interior, né? Da intimidade humana, etc. Ele me ajudou muito. E a partir disso, os formadores, em 2010, era o padre Ivan de Campos, reitor do Seminário de Teologia, o padre Mário Spack, que agora é Dom Mário Spack, que era reitor do Seminário de Teologia, o Dom Sérgio, o padre Oswaldo Pinheiro e também o padre Leonel estavam na equipe de formação, e veio deles uma pergunta para mim se eu não queria estudar, fazer alguma coisa em prol da formação. Eu me lembro que no primeiro momento eu disse, não quero. Porque o que eu pensava? Bom, eu vou estudar. E eles estão pensando imediatamente em me mandar para o seminário. Não é? Então eu fiquei um pouco receoso e também assim com medo do que os colegas e outros poderiam pensar, porque não é comum na nossa diocese, ou não era comum, que um seminarista fizesse um outro estudo que não fosse filosofia e teologia. Né? Então, eu pensei que talvez não seria muito bom. De início, então, foi uma negativa? Sim, no primeiro ano foi uma negativa. Depois, no segundo ano, que o padre Ivan conversou comigo novamente e disse que ele apoiava bastante essa ideia de que o seminarista pudesse também conhecer outras áreas, me perguntou, Wilson, por que você não pensa melhor sobre isso? E foi então que também coloquei em oração, pedi ajuda ao diretor espiritual da época, que era um frei carmelita de Curitiba, frei Rafael Santa Maria, que também era professor de Bíblia no IFTM. E então ele me ajudou também a discernir melhor, e eu me abri para essa procura, sabe? E foi então que entrou a psicologia na minha vida. O senhor consegue comparar, talvez, como um chamado vocacional mesmo? Sim. Semelhante? O padre Matthias me ajudou a compreender uma coisa, vocação dentro de uma vocação. Ou seja, enquanto alguém está caminhando, não é? Escuta um chamado, enquanto está em caminho. E vai discernindo que existem tantos modos de caminhar, tantos modos de servir, e que talvez o meu específico fosse aquele. Mas eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa noção. Não me dava bem com as pessoas, gostava de estar na pastoral, gostava enfim, animar grupos. Então eu não me via sentado numa cadeira, escutando alguém e tentando servir o mundo interior de uma pessoa. Não é? Então fui compreendendo. Sim, eu experimento isso, como você perguntou para te responder. Eu sinto isso, um chamado dentro de um chamado, que me direcionou a estudar o que estou estudando. Então, é sim, uma vocação dentro da vocação. Que bonito, padre, que bonito. E isso acho que retrata muito a beleza e a riqueza da nossa igreja, né? Porque até mesmo aqui na PASCOM, dentro da Pastoral da Comunicação, nós temos muitas vertentes, muitas áreas, né? O audiovisual, que você está nos acompanhando agora por meio do servir de pessoas desta área, o texto, né? E então é tão bonito vendo na PASCOM, no sacerdócio e em todas as pastorais, na riqueza da nossa diocese, da nossa igreja, o quanto nós temos essas possibilidades, né? E o quanto a gente consegue se encontrar, na minha visão, né? Eu queria ouvir do senhor também,
se encontrar dentro disso, né? Porque, de repente, no início pode assustar, no início a gente pode pensar que não, mas quando a gente se abre ao aprendizado, tem um coração aberto, Deus vai trabalhando, não é, Padre? Sim. Para assumir um projeto que é de Deus, a gente precisa de humildade. Essa é uma palavra que às vezes cai um pouco usual e a gente esquece o sentido dela, né? Mas sem humildade a gente não vai escutar o que Deus quer, a gente vai se impor de algum modo, sabe? E isso é tudo que não é vocação, é tudo que não é resposta, se impor. Nós estamos num mar que podemos num mar não, mas num rio que podemos chamar de tradição da igreja, não é? E que a gente vai recebendo de uma tradição tantos dons. E cada dom que a gente vai recebendo, de algum modo, exige de nós uma abertura para recebê-lo do modo como o dom é. Às vezes não é como eu queria. Se você perguntasse agora, mas padre, você quer estar em uma sala escutando uma pessoa? Para ser honesto, dizer para você, eu prefiro muito mais estar com as pessoas, com várias pessoas, com grupos ou à frente de uma paróquia. Então, se não perder para si mesmo, sabe? Talvez a gente não se qualifica para dar uma resposta ao Senhor. Então é o Senhor mesmo que pede de nós essa humildade concreta de abaixar-se como Ele para entender qual é o desejo dele. E nisso nós vemos os tantos ramos, vamos dizer assim, da igreja, as tantas pastorais. Também, eu não sou o único padre que estuda. Vários padres, por exemplo, para criar o tribunal eclesiástico, precisaram estudar direito canônico. Eu também entendo o que eles estão estudando como uma vocação dentro da vocação. O padre Atanagildo, o padre Wagner, o padre Jorge. Então, todos os que estão trabalhando aí com direito canônico, também eles precisaram de algum modo dizer, é por aqui. E a gente não faz isso sozinho. A gente faz isso com a igreja. Né? Todos os cargos, por exemplo, que o bispo pede para alguém trabalhar como vigário geral, para ser ecônomo da diocese, para ser coordenador de pastoral, são todas, de algum modo, um serviço que vai aparecendo ao longo do caminho. Quem está a caminho está disposto a subir, descer, ver as encruzilhadas. Enfrentar os desafios. Enfrentar os desafios. Que nem tudo são flores, né? Exato. Às vezes as pessoas podem pensar, Padre Wilson está lá em Roma, né? Tá com o Papa todo dia, né? Tá lá no Vaticano todo dia, mas também tem seus desafios, né, Padre? Sim. Suas vivências, né? Sim. O importante é estar no caminho, né? Uma vez chamados... Aliás, o tema até deste mês vocacional tem sido esse, né? Peregrinos porque chamados. Então, alguém não trilha um caminho à torto e direita, vamos dizer assim, mas trilha um caminho, faz uma peregrinação, porque teve um chamado que fundamenta, que abriu essa porta ou esse caminho. Sim, e é tão bom, né? Mesmo em meio às dificuldades, quando a gente se sente no caminho daquilo que a gente gosta e que se abre, né? Dá o sim para aquilo que Deus quer. Então, que bom que o Senhor se abriu para essa graça, né? E está vivenciando essa experiência. Qual que é o projeto, Padre? A ideia é o senhor retornar para a diocese, contribuir com a área formativa? Quais são os caminhos daqui para frente? A ideia é estar à disposição da nossa diocese e agora do Dom Bruno, já foi à disposição do Dom Sérgio, agora à disposição do Dom Bruno, para servir naquilo que a igreja me preparou para servir. Não tem como dizer assim, eu não vou ajudar no serviço formativo. Se eu estou estudando para isso, seria incoerente dizer outra coisa, né? Mas eu sou padre, e eu, onde precisar de um padre, eu posso estar. Né? Mas agora, eu terminei o mestrado, né, em psicologia, com toda a fundamentação na antropologia cristã, baseada no Concílio Vaticano II, sobretudo no documento, na
Constituição Gaudium et Spes, Lumen Gentium, e também naquelas que falam sobre a formação, Optatum Tucius, sobre a Presbyterorum Ordinis, que fala sobre o ministério presbiteral e a formação de novos padres. Então, terminei o mestrado, embasado numa antropologia cristã, como eu disse. Agora, com o Dom Bruno, nós conversamos e eu retornarei para Roma para avançar o estudo com o doutorado. E a minha ideia inicial, tem que ver se esse argumento será aprovado, que depende de todo um trâmite acadêmico na Universidade Gregoriana, mas a minha ideia é trabalhar sobre a identidade presbiteral. Olha só. Ou seja, o que eu e todo padre é chamado a ser. Considerando a nossa identidade, vamos dizer assim, humana, quem nós somos como seres humanos, mas também uma identidade a desenvolver, que é a identidade presbiteral. Então, a minha linha de pesquisa vai ser nesse campo. Que legal! E estarei disposto a servir onde precisar de um padre. Que bênção! Então, tem mais um período aí de caminhada lá em Roma. Sim, estão previstos pelo menos 3 anos a mais. Então, tá com a malinha quase voltando. Ainda que com lágrimas no coração, sim, a mala quase nunca está desfeita. Está sempre pronta para ir, sempre né? Pronta, somos peregrinos. Peregrinos, isso. Durante essa semana o senhor está aqui em Ponta Grossa, né? Como é que está sendo essa vivência de reviver aí, né? Reencontrar pessoas conhecidas da comunidade? Olha, é uma experiência muito boa do ponto de vista afetivo e emotivo, né? Porque são pessoas que eu conheço. Quando eu cheguei, imediatamente fui rezar lá na matriz de Carambeí, na Imaculada Conceição. O padre Jorge Kazimierz que me chamou, porque a paróquia de Carambeí está entrando também no jubileu de ouro deles. Então eu fui no dia 2 de julho, recém-chegado. E apenas entrei assim na igreja e vi que eu conhecia todas aquelas pessoas que estavam ali. Que emoção! Sim, foi muito emocionante para mim. Olhar para eles, rever aqueles rostos alegres, né? Porque quando a gente vive intensamente com o povo, você aprende a receber deles uma resposta que é uma resposta de confronto, que podem dizer, e puderam dizer a mim, padre, não concordo, talvez a gente podia fazer assim. E nunca acho que foram desrespeitados. Como também eu pude dizer, olha, não concordo com o senhor, com a senhora, mas vamos fazer assim. E de repente, juntos, em comunidade, quase que sinodal, a gente trabalhava. Então, sim, depois agora aqui eu estou na Perpétuo Socorro, dando uma mão para o padre Leonel, encontrar várias pessoas ali também que vêm de vários lugares para estar com a gente ali, né? E sobretudo a Semana da Família, está sendo muito especial. E dá uma saudade de ser povo, sabe? A emoção até toma conta, né? E é natural que ela venha, né, padre? Porque é afetivo também, né? É a vivência, é o povo do Senhor, né? Da sua terra de Castro, é da nossa diocese. Então, eu imagino o quanto deva ser bom estar em Roma estudando e se colocando a serviço, mas que essa falta também mexe com o coraçãozinho, né? Sim, todo o tempo do seminário, né, a gente pensa em servir uma comunidade. Às vezes o serviço por essa comunidade vai passar por uma sala com 2 poltronas, e é servir uma pessoa que está a serviço da comunidade. Então nunca deixa de ser igreja, de ser comunidade. Mas estar celebrando com as pessoas, sabe? Ver ali as pessoas. E de algum modo tentar unir, porque o padre na missa, deveríamos ser capazes de unir 2 corações, sabe? Que se amam. O coração do povo, sedento de Deus, e o coração de Deus, sedento de um povo. É a nossa missão. E isso acontece naquele diálogo entre palavra proclamada, palavra rezada pelo padre e transmitida ao povo.
né? Então, desse depósito tão bonito que a gente tem, nós somos chamados a aproximar esses dois corações que se amam. E para mim isso sempre foi uma alegria. Quantas vezes na missa experimentei a ação de Deus dizendo coisas que eu não tinha programado em dizer. Tinha pensado, rezado ou até escrito, muitas vezes fiz assim, sobretudo na Santa Rita, na época das lives, para não ter nenhuma gafe, então eu escrevia tudo. Mas palavras que saem de nós, como ministros de Deus, que tocam os corações das pessoas e que depois às vezes se escuta, puxa, padre, isso me ajudou tanto. E em pessoa, eu experimento, acho que qualquer padre experimenta, que não foi o padre, mas foi Deus. Então, para quem mora no interior e que conhece Bica, ou seja, Bica é onde passa água, né? É um pouco isso, padre. Se sente como uma bica onde está passando a graça de Deus, uma ponte, e chega lá onde Deus queria chegar, mas que eu não sabia. E aquela pessoa é uma pessoa amada que está ali na minha frente. Não tem preço, Bárbara. Sabe, acompanhar a ação de Deus na vida de uma pessoa. Imagina. Então, eu daria tudo de novo para ser padre e experimentar isso. E por isso me faz tanta falta o povo, porque as pessoas educam a gente, formam a gente. Um coração de pastor nasce com as pessoas, né? Acredito assim como um coração de pai nasce com os filhos. Que palavras emocionantes, padre. Nossa, estamos todos emocionados aqui no estúdio, né? E a gente pode perceber pelo seu olhar, pela forma como o senhor fala, esse amor, né? Esse amor que vem de Deus e que gratuitamente, né, o senhor se abre e se torna esse rio, né? Essa bica, como o senhor trouxe, né? Eu até romantizei aqui, né? Mas essa bica, né? Essa água que passa e conduz. Então, é uma missão muito bonita que a gente não imagina muitas vezes o que vocês padres enfrentam também, né? Essa falta do povo, né? A gente com as nossas famílias, nas nossas vivências, correria de trabalho e tudo mais, talvez quem nos acompanha se identifica mais nessa área, né? E às vezes não sabe o que um padre passa, né, padre? Pois é, eu acho, sabe, que não é difícil ser padre, né? A gente precisa estar aberto à ação de Deus que vem, às vezes, no rosto das pessoas. Em alguém que pede algo que eu posso dar. Bênção, absolvição, uma palavra, às vezes, de conforto, né? Um incentivo. Às vezes, até, tem pessoas que vêm pedindo um tipo de puxão de orelha. É verdade, como quem diz, padre, não tá legal, eu preciso de um up. Eu preciso de alguma coisa que me agite, que me faça ser diferente. Em outras palavras, está dizendo, padre, me dá uma cintada de pai, me dá um puxão de orelha, me ajuda. Então, são coisas que a gente experimenta, né? Depois, eu acho mais desafiadora ainda a vocação matrimonial. Sobretudo no nosso tempo. Ser pai, ser mãe, educar pessoas que nasceram da corresponsabilidade humana com o Criador. Nossa. Então, eu acho um grande desafio ser pai e ser mãe. E eu sou contente que Deus me chamou a ser padre. Porque, não obstante me sinto desafiado, é verdade, é assim, né? A vida cristã é um desafio, mas eu acho que eu não saberia o que fazer como pai. E vejo muitos pais tirando de letra, né, na educação dos filhos, no suporte, às vezes no superar dificuldades, no ajudar os filhos que não foram pelo caminho que se pensou, mas seguiram uma outra estrada, o pai está lá inteiro, ou a mãe está lá inteira, esperando o filho se reinventar às vezes. Né? Então, vocação é sempre um desafio. Tem que estar sempre com o coração aberto, né? É verdade. Padre, estava me recordando aqui, e aproveitando falando ainda da experiência de Roma, né? A gente já comentou isso na live, mas eu acho legal trazer novamente essa memória
da sua vivência com os papas, né? Com o Papa Francisco, né? O Papa Francisco, né? Que o senhor se encontrou. Sim. Então, que foi por 2 vezes, né? 2 vezes. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essa vivência com ele, né? Lembrar também como é que foi esse encontro. Uhum. Na minha vida presbiteral, o Papa Francisco foi um divisor de águas, eu diria assim. Eu sempre fui um pouco devoto de João Paulo II, porque quando eu era criança, os meus pais, nós não tínhamos TV em casa, mas tinha o Ângelus. Então o pai e a mãe me chamavam, corre, corre, que é a bênção do Papa, sobretudo no domingo, que é quando o Papa aparece lá na janelinha do Palácio Apostólico para dar a bênção. Então o pai com a mãe me chamavam. E eu vinha e ficava lá na frente do rádio, esperando a bênção do Papa. E era o João Paulo II. Então tinha um carinho muito grande por ele. Ele é, no fundo, o Papa da nossa geração, aí, dos 40 anos, 35, 40 anos, né? Mas o Papa Francisco, uma frase que ele disse já no início do pontificado dele, que para mim define a espiritualidade do padre diocesano, em modo simples e profundo, porque se for estudar o que ele disse, nós vamos longe na história da igreja. Mas ele disse que o padre precisa ter cheiro de ovelhas. O cheiro das ovelhas. E depois o Papa Francisco também falou das proximidades do padre. Proximidade com o bispo, com os colegas, ou seja, com os irmãos padres, né? Com o povo e consigo mesmo. Nossa. E a proximidade fundamental do padre, que é a proximidade com Deus. Então, de algum modo, seja próximo de Deus, para que Deus te faça próximo do povo, que é dele. Seja próximo do povo, para que o povo te faça próximo do teu Deus. Né? Seja próximo dos teus irmãos, porque você não caminha sozinho. E seja próximo do teu bispo, né? Que um dia te deu a graça de ser quem você é por meio da imposição das mãos. Então, na igreja, as coisas são ligadas. E o Papa Francisco tinha isso muito presente. Ele sempre falava para os presbíteros isso. Depois, eu sempre tive a oportunidade de ir em Roma na missa do Crisma com o Papa Francisco. E lá ele deu 3 livros. Todo ano ele dava um livro. Nesses livros, ele nos ajudava a retomar o sentido vocacional. O primeiro livro que ele deu foi Servidores e Não Funcionários. O segundo livro foi A Segunda Chamada. E o terceiro livro que ele nos deu foi sobre o discernimento. Ou seja, são temas existenciais que tocam a profundidade da fé, mas a vida pessoal de cada presbítero. Não é? Então, a relação com o Papa Francisco, estar perto dele em Roma, celebrar com ele várias vezes, na Basílica São Pedro, para mim era emocionante. Não é uma coisa miraculosa, sabe? Porque, para ser honesto, a gente cansa muito para ir nas missas do Papa. Tem que enfrentar bastante coisa. Sai cedo e volta, tipo 7 da manhã e só volta meio-dia. Nossa. Porém, precisa ser um pouco humilde para dizer, você está reclamando, mas está lá em Roma. Tá pertinho lá, então, né? Ok, enfrenta 5 horas e vai. Ok, mas a proximidade com o Papa Francisco me educou muito no ser padre, no ser presbítero e no desenvolver também esse desafio de ser próximo de Deus. Me ajudou. E encontrá-lo também foi muito bom, porque ele era muito brincalhão. Era normal para o Papa ser do jeito que ele era, sabe? Ele era naturalmente ele. Isso era encantador. Depois, na primeira vez que eu contei aquela vez na live, né? Ele pegou minha mão e escreveu para dizer o que eu estava estudando. Então foi um momento emocionante de estar com ele. A segunda vez eu só disse, Papa, Santo Padre, eu continuo estudando. Ele, ainda bem que não desistiu. Quer dizer, vai, continua. Eram espontâneos os gestos dele. Ele trazia muito esses gestos e elementos muito próximos, né? Tornava ele ainda mais próximo, né? Sim, digamos que a proximidade que ele queria, o que ele pedia, ele demonstrava.
Já partia dele. Já partia dele. Já partia dele. É verdade que ele tinha uma personalidade muito forte, o Papa Francisco. Ele fazia as coisas, ele era muito autônomo. Mas as palavras dele sempre me ajudaram muito. Que legal. Eu lembro, o senhor comentou, né, inclusive em tempo real ali, né, que nós conversamos quando o Papa Francisco esteve internado e depois, né, no seu falecimento. A gente conversou, o padre foi nosso correspondente lá de Roma, né, padre? E fomos perseverantes, né? É verdade. Não sei se o nosso público vai lembrar, mas a gente sofreu naquele ao vivo, né, padre? Minha Nossa Senhora. Eu nunca tinha feito uma live pelo Instagram e pensei, tudo bem, então é só ligar isso aqui. Eu sou um pouco analfabeto tecnológico, estou me desenvolvendo, preciso crescer ainda mais. Mas você me ajudou a conseguir, padre, liga esse botão, desliga aquele outro, faz isso. E foi uma meia hora até que a gente conseguiu entrar ao vivo. Foi. E no offline ali, né, padre, tenta isso, agora tenta aquilo. E o padre foi muito aberto, gente. Foi, assim, sensacional. Foi super pasconeiro. Foi um padre pasconeiro ali que nos ajudou. E por que eu comento isso? Porque estávamos conversando aqui, né? Eu tirei uma reflexão disso, né? O quanto a gente foi perseverante nas coisas de Deus, né? Nessa oportunidade, a gente não se deixou convencer na primeira oportunidade, né? Na primeira falha ali que aconteceu. Não, vamos lá, vamos tentar de novo, vamos isso. E eu vejo muito que a caminhada do povo de Deus talvez passe por isso, né, padre? Agora, peregrinos de esperança, né? Que a gente tem refletido. Então é isso, é a gente olhar para uma dificuldade e não se deixar abater por ela, né? Lutar, buscar meios que estão ao nosso alcance, buscar na oração, né? Tentar até o último. Na live nós chegamos no último estágio, né, padre? Eu falei, ou é isso ou é isso. E aí foi, né? Sim, é verdade. De fato, a perseverança é uma característica muito específica da nossa fé, né? É uma virtude teologal. Então, é um dom dado por Deus, mas que a gente também, de algum modo, se abre para desenvolver. E, nesse sentido, sim, a gente precisou perseverar, esperando que a mensagem que queríamos transmitir tinha algo que não era só nosso. Né? E por isso usamos das técnicas e amamos as pessoas. Então, tinha um ideal ali, né? Tinha uma força, o que a gente queria transmitir. Isso. De algum modo, a proximidade do Papa Francisco com as pessoas aqui, por meio de um humilde e pobre padre pontagrossense que estava lá em Roma. Então, foi um bom desafio. E a gente já queria dar função pro padre, né? Eu vou contar em off aqui para vocês. Padre, você vai virar nosso correspondente aí em Roma. E ele, mamma mia, é demais para mim. Então a gente já queria tornar o padre o pasconeiro lá de Roma, né? Mas o padre Wilson sempre solícito aqui com a nossa Pascom, com a Rádio Santana, com a nossa assessoria de comunicação, né? Então, também cumpre esse papel de comunicador de Cristo, né? Onde está, na condição que está. Então, foi muito bom, padre. E é muito bom hoje também recebê-lo aqui, né? Nessa conversa presencial, antes que o senhor pegue a sua malinha e retorne, né? Está sendo muito proveitoso. Padre, eu queria saber agora, assim, de elementos da nossa diocese, né? Das suas vivências aqui, desde o seu chamado vocacional, as experiências que o senhor já trouxe para nós, né? As paróquias e tudo que o senhor viveu. O que mais te marcou? Tem alguma experiência, algum fato assim que você lembra? Olha, isso foi especial, isso foi um diferencial na minha vida. O senhor consegue lembrar de algo? Eu fui por 4 anos reitor do seminário propedêutico. Na verdade, ali os jovens que chegavam no seminário sedentos de descobrir o que é que Deus queria deles, eles me ajudaram também a ser padre, porque era recém-ordenado quando assumi o seminário propedêutico, que o Dom Sérgio, junto com o Colégio de Consultores e o Conselho do Dom Sérgio, me confiaram para assumir o seminário. Então, é estar com os jovens nas lutas deles, normais de todo jovem, que estavam saindo das famílias deles, né? Dos trabalhos, dos estudos deles e chegando ali para ficar dentro do seminário
e tentar descobrir o que é que Deus queria deles. Ao passo que iam descobrindo, se descobrindo também, me ajudavam. Então a convivência com os seminaristas foi muito marcante para mim, muito profunda. Cada conversa que tinha com eles, e eu buscava realmente conversar com eles, acompanhá-los, não posso dizer de nenhum conteúdo, mas conversar com eles, sabe? Me educava num coração de pastor e também de homem de discernimento para ajudá-los. Muitas vezes eu não sabia bem o que fazer, mas na conversa com eles e com o estudo que a igreja já tinha me dado, tinha como achar uma saída, era possível uma saída. Ou então, algo a discernir, sabe? Então, me marcou muito a convivência com os seminaristas. Depois, uma outra realidade que me marcou sempre é o sacramento da confissão. Escutar as pessoas. Também, evidentemente, eu não lembro de nenhuma confissão, ao menos de conteúdo, lembro de situações, né, que a gente acolhe e que ajuda, e que às vezes a pessoa, pela força do sacramento em si, se renova. Entra de novo numa dinâmica de esperança, ou como dizia Papa Francisco, saia misericordiada. Tinha tido um abraço ali pelo sacramento que, de algum modo, recolocava a pessoa nesse caminho, nessa peregrinação rumo ao céu, como alguém apta e não deficiente de algo, né? Isso era bonito, me marcava as confissões. Depois a visita aos doentes, levar a unção para eles, e como era belo percebê-los esperando o sacerdote ir na casa dele, dar unção ou uma palavra. Depois, aquela experiência do Covid, sabe? Que, infelizmente eu também peguei o Covid e sofri por uma semana internado no hospital, mas da senhora que eu fui dar unção para ela, quando eu entrei na UTI, virado num robô, vamos dizer assim, com todas aquelas roupas, e a senhora disse assim: padre, o senhor veio. Nossa. Para mim, foi como dizer, bom, era normal que eu viesse. Para ela não era normal. Era um grito de alguém que dissesse assim: a igreja não me abandonou. Porque o padre está aqui. Isso para mim foi marcante. Então, dar a unção àquela senhora, sabe, lá num estado difícil. Eu não sei o que aconteceu com ela, se ela partiu, se ela continua por aqui, mas eu sei o que Deus fez com ela. Não é? Lhe dando, de algum modo, um endereço do reino, através da unção que ela recebeu das minhas mãos. Então, essa pessoalidade, sabe, o que me marcou. Então, se formos colocar em comum as experiências que estou contando, é a pessoalidade de um Deus que se aproxima de cada pessoa, que ama um povo em cada pessoa. E isso me faz lembrar de Jesus, que parece que sempre corria das multidões quando queriam aclamar ele, né, como alguém importante. Ele dava importância às pessoas, a cada uma delas. Então, o que me marcou também até agora no ministério tem sido isso. E depois na escuta também em Roma, sabe? Escutando irmãos, padres, religiosas, leigos, jovens, seminaristas, noviças, de algum modo ser uma palavra de misericórdia, né, que ajuda alguém a se reorientar no caminho, se reencontrar no caminho. Isso para mim não tem preço, não tem o que pague, sabe? Esse encontro pessoal com as pessoas. E eu tenho a impressão que às vezes é Deus mesmo que me encontra, que me abraça nesses gestos e necessidades que vou encontrando. Não sei se me expliquei com você. Sim, com certeza. Sempre com belas palavras. Essa pessoalidade de um encontro que me marca no ministério presbiteral. Talvez por isso que, voltando no início da nossa conversa,
o senhor comentou que sente tanta falta das pessoas, né? Porque tem essa conexão com elas, né? Sim. Aqui, sobretudo, é estar na paróquia, sabe? Uhum. A paróquia faz o padre um pouco vivaz e exige de cada um de nós e da personalidade de cada padre um pouco de autenticidade. Uhum. Quer dizer, eu não posso ser o que o outro é, porque Deus não pede para que eu seja como é o outro padre. Uhum. Né? Nas trocas de paróquia, por exemplo, nas transferências, Deus não está pedindo que eu seja igual ao outro, mas que eu seja eu mesmo, e com as minhas características, de algum modo ele vai ajudar as pessoas. Uhum. Talvez precisamos, claro, sempre daquela palavra mágica e difícil de viver, que é a humildade, de compreender-nos, né, chamados a partir daquilo que a gente é e tem como pessoa. Que de algum modo também precisa ser lapidado, ok, tem tudo isso, para ser disponível ao que Deus quer fazer. Né? Mas a autenticidade de cada um permite com que Deus atinja tantas pessoas na sua pessoalidade, unicidade. E é o que faz cada um ser único, né? Exato. Ser autêntico para servir, né? Porque se fôssemos todos iguais, imagina, né? Não teria essa diversidade, né? Padre, o senhor lembra de algum fato engraçado? Alguma situação assim, olha, isso aqui eu posso contar. Eu vivi essa situação, né? Porque são tantas andanças, são tantas experiências, que às vezes, né, pode surgir um fato pitoresco, um fato assim que ficou cômico na vida do senhor. Lembro. Foi bem no início do ministério, quando eu estava recém-ordenado padre na Matriz Santana, em Castro. Na primeira vez, no primeiro dia, acho que na primeira semana que eu fui ordenado, eu fui atender o telefone lá na secretaria paroquial da Santana de Castro. Atendi e a pessoa do outro lado, era uma senhora, me disse, eu gostaria de falar com o padre. E eu, sim, só um instantinho, por favor. E deixei o telefone ali e fui chamar o Padre Sandro, que era o Padre Sandro Brandi, que estava de pároco em Castro. Então fui chamar ele. E disse assim, Padre Sandro, uma senhora quer falar com o senhor. E ele foi, pegou o telefone e atendeu. E ela falou e tal, e tal, e tal. Explicou o que ela queria, enfim. E depois ele disse assim, Wilson, mas por que você não falou com a senhora? Deu porque ela queria falar com o padre. E ali, naquele mesmo momento, me toquei que eu era o padre. Uma segunda ocasião, na mesma paróquia Santana, veio uma senhora, um senhor e uma senhora de uma capela do interior, a capela do Ribeirãozinho, entraram e perguntaram assim, quem que vai nesse final de semana rezar na nossa comunidade? E eu disse, porque eu ia antes de ser ordenado diácono, como diácono, então, quando ela perguntou, eu disse assim, olha, a senhora não se preocupe, que se o padre não for, eu irei. E ela, então tá bom, obrigado. Saiu até o portão, depois ela voltou com a mãozinha assim no rosto e disse, mas o senhor é padre, né? Daí eu, sim, é verdade. Rimos juntos ali. Ou seja, estava aprendendo, né, de algum modo. Precisava encarnar o ministério. Estava se acostumando ainda com a nova função, né? Então, esses dois fatos que para mim, assim, me ficaram muito, muito fortes. Né? É como disse o Papa Leão, né? Acho que ele se atrasou para uma reunião e ele chegou e falou, né? Eu não estou acostumado com emprego novo, né? Sim, ele falou isso, é verdade. Então, e com o Papa Leão, o senhor já esteve? Já conseguiu chegar, participar de alguma Santa Missa? Eu estive com o Papa Leão antes, não pessoalmente com ele, assim, em conversa, né? Mas eu conheci ele quando ele era cardeal ainda. Cumprimentei ele na Praça São Pedro, um dia que estava passando por lá, ele estava chegando no dicastério onde ele trabalha, e eu estava passando, dobrei a esquina, ele também dobrou a esquina, e eu, opa, né? Opa, bom! Bem do jeito paranaense, né? Salve, eminência, come va? Opa, tutto bene? Io sono brasiliano. Ele, em italiano, evidentemente, que falamos, né? Ah, va bene, ok, Dio vi benedica. E entrou a trabalhar. Então foi um encontro, assim, esporádico.
E depois, no dia que ele foi proclamado Papa, né? Foi o seu anúncio. Mas eu vi ele assim do tamanho do minguinho, porque eu estava longe, no meio da multidão, naquele dia. E eu não participei ainda de nenhuma missa presidida por ele. Não fui na posse, eu estava com compromissos, não podia cancelar. Então, ainda não participei de nenhuma celebração com o Papa Leão. Mas certamente chegará a oportunidade. Chegará a oportunidade, né? Nesses próximos 3 anos. E, inclusive, o conclave que foi muito comentado, né, padre? O senhor estava lá? Sim. Estava lá, conseguiu acompanhar alguma coisa do conclave ali proximamente? Sim, as notícias do conclave todo dia, sobretudo através dos nossos cardeais brasileiros, que na semana de preparação ali, né, para o conclave, eles ficaram no Colégio Pio Brasileiro e sempre nos diziam alguma coisa. O que me marcou? Que nem tudo o que passava na grande mídia era o que estava acontecendo com os cardeais, nas conversas e reuniões deles. Então, para dizer assim, sabe, na igreja não é tudo técnico. Tem uma pessoa que age na vida da igreja e ela age biblicamente onde quer, como quer, que é o Espírito Santo. Na preparação do conclave e no conclave, eu fiz a experiência de que realmente o Espírito Santo age na vida da igreja. Sim, me lembro numa oportunidade que tivemos com o Dom Odilo Pedro Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, que sentado ali na mesa com a gente almoçando, ele disse assim: olha, padres, nós precisamos compreender que o que está sendo dito não é o que nós estamos vivendo. Nós não estamos discutindo essas coisas que estão sendo faladas. Obviamente que a realidade da igreja no mundo todo precisa ser considerada, né? A realidade que as pessoas vivem no mundo todo precisa ser considerada. Nós somos uma igreja peregrina na terra. Nós não estamos nas nuvens. Então se discutiam todos os problemas. Mas não em um clima amador e nem em um clima de disputa. Né? Que, Bárbara, quem nos vê, nos acompanha, que existam diferenças de pensamentos, basta ver na transferência de padres. O padre A pensa diferente do padre B. Bem-vindos à normalidade. É assim. Na igreja também. Mas não em clima de disputa. Não é? Porque sim, o Espírito Santo vai provocando os ânimos, mas também apacentando um rebanho. Não é? Nos moldes de Cristo, que um dia destrona o templo e no outro enaltece o culto. Que um dia diz a Pedro: Deus, o Pai te revelou isso, e no outro diz: sai daqui, pedra de tropeço. Não é? Então, essas realidades. No conclave, evidentemente, o que a gente acompanhou ali em Roma, tinham todas as discussões de uma igreja presente no mundo todo. Então, as angústias, as dores, as dificuldades, as alegrias, as conquistas, não é? A felicidade do homem do tempo presente são as dores, angústias, alegrias, dificuldades, felicidade da igreja no tempo presente. Né? E isso ali, nas discussões do conclave, a gente via, na preparação. Depois do conclave foi uma grande surpresa. Se dizia que a eleição do novo Papa demoraria no mínimo uma semana. E os cardeais, em 2 dias e meio, deram o nome de um novo Papa. E era um Papa inesperado, relativamente novo, com 12 anos de bispo, em uma diocese pequena, não era uma grande diocese, e na periferia do Peru. Americano, de origem, e de algum modo latino-americano na pastoral. Agostiniano,
como a grande espiritualidade de Agostinho, que de algum modo, na sua célebre frase, o coração humano não descansa, não está em paz, enquanto não encontra o coração do seu Deus. É um agostiniano. É um papa com uma profunda espiritualidade. Conhecedor da igreja no mundo por ter sido também superior geral da congregação dos agostinianos. Né? Então ele tem uma experiência da igreja. Muito diferente do Papa Francisco, dá para ver no modo de andar dele. Na altura, no jeito de falar, nos gestos. Muito diferente do Papa Francisco. Né? E talvez a igreja agora precisa de um Papa como ele, não como Francisco. Toca a nós, na nossa pequenez, a compreender os desígnios do Espírito Santo. Para terminar essa questão do conclave que você disse, para mim, Bárbara, está muito claro. A igreja não é governada só pelos homens. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo, que age quando quer, como quer e onde quer, apesar, às vezes, dos nossos limites. E, às vezes, podando certas arestas em nós. Não tem site, não tem casa de aposta, né? Não tem gurus que digam o que vai acontecer. É o Espírito Santo, né, padre? Exato. O Papa Bento XVI, uma vez numa entrevista concedida a um órgão de imprensa da Itália, perguntaram para ele, quem elege o Papa? E aí, o Papa Ratzinger, o teólogo Ratzinger, na época, disse assim, quem elege um Papa são os cardeais, acompanhados, sustentados pela graça do Espírito Santo. E alguém dizia, mas não é o Espírito Santo que elege o Papa? E o Joseph Ratzinger disse, sim, mas se nós dissermos que só o Espírito Santo elege, então nós temos que dizer também que ele errou em alguns momentos. Porque na história da igreja nós não tivemos somente bons papas. Nós tivemos homens que erraram. A história da igreja mostra isso. Né? Então, através dos erros também de homens, de algum modo, o Espírito Santo procurou purificar a pretensão de uma sociedade perfeita espiritualmente. Então, também nas podas que a gente teve, nas dificuldades, né? O Espírito de Deus agiu dizendo, não é por aqui. Ou naquela frase bíblica, entre vós não deve ser assim. Né? E para mim, o Papa Ratzinger, de algum modo, nos ajudou a compreender isso. A ação do Espírito por meio da limitação humana, mas também por meio das qualidades humanas, escolhe um Papa. E acho que isso que fica para nós é justamente essa diversidade, essa riqueza que falávamos, né? Ratzinger trouxe um estilo de governar, né? Um estilo de papado. Francisco veio com outro segmento e agora nós temos o Leão que vem nos conduzindo do jeito dele também, né? Que o Espírito Santo conduz. Então, cabe a nós, né, padre, saber aproveitar e absorver o que cada um tem a nos oferecer por meio dessa ação do Espírito Santo, né? Sim, toca a nós como peregrinos de esperança. Isso. Discernir os toques da graça de Deus, compreender e integrar nossos limites, permitir a ação de Deus na nossa fraqueza, com humildade, às vezes reconhecendo que tem situações que nós precisamos realmente de conversão. Mas converter-se não é feio. É uma missão de todos nós, né? Então, em alguns apelos que cada um recebe, seja na família, seja na paróquia, seja na diocese, seja na cúria romana ou no Vaticano, nos dicastérios, a conversão é um apelo de Deus. Não é feio ser chamado à conversão.
É uma graça. Sim. Então, nisso a gente vai também compreendendo a ação do Espírito de Deus. Padre, por nós a gente ficaria mais horas aqui conversando, né? Na sua conversa agradável, seus ensinamentos, mas a gente sabe que precisamos caminhar, né? Então, nós queremos agradecer a sua presença aqui, a sua solicitude com a Pascom, né? Sempre nos ajudando, transmitindo essa bonita mensagem para quem nos acompanha. Desejamos que a sua caminhada, a continuidade do seu estudo seja muito mais frutuoso, né? Que Nossa Senhora continue o acompanhando e conduzindo nessa bonita missão e dizer que sempre estamos à disposição, né? Pode contar com a nossa Pascom sempre. Eu que agradeço a você, ao Jackson e a Paola, atrás das câmeras, e também a vocês todos que nos acompanham, né? Vale a pena rezar também por todos os membros da Pastoral da Comunicação que se dedicam com profissionalismo e espírito de serviço e sacrifício também. Então, é uma alegria ver, Bárbara, a Pastoral da Comunicação na Diocese crescer em qualidade e em quantidade. Então, que Deus abençoe vocês e abençoe a todos e cada um de vocês que nos acompanham. Pedimos a Deus que acompanhe a cada um de vocês que nos assistem, que eles inspire sempre num sim vocacional, como peregrinos de esperança neste ano jubilar de toda a Igreja e neste ano jubilar também da nossa Diocese. Queremos continuar dizendo sim ao projeto de Deus confiado à nossa pequenez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, de Maria, Mãe da Divina Graça, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada mais uma vez, Padre. E a vocês, até a próxima.